Na história do autismo, tivemos aqueles que ganharam reconhecimento histórico pelos seus feitos e também pelos seus fracassos. No nosso terceiro episódio de Figuras Históricas do Autismo, lidamos com uma das pessoas mais controversas e que, por suas ações problemáticas, colheu os frutos ainda em vida. É a vez de Bruno Bettelheim. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Bruno Bettelheim foi um dos judeus que se tornaram conhecidos como uma das primeiras autoridades sobre autismo. Ele nasceu em Viena, na Áustria, em 1903. Foi ex-comerciante de madeira, estudou arte, chegou a ser preso em um campo de concentração por meses e fugiu para os Estados Unidos em 1939. Foi nesta época, inclusive, que aprendeu inglês. Bettelheim, pouco tempo depois, se tornou um fenômeno midiático. Era um colunista popular, escrevia livros sobre educação e psicologia infantil, além de reportagens em revistas famosas. Durante algumas décadas era conhecido como um grande psicólogo, um doutor. A história de vida do Bruno é bem complicada para seus biógrafos, porque ela estava recheada de mentiras e exageros. Uma revisão do livro Outra Sintonia, de John Dovan e Karen Zucker, diz que além da formação artística e da sua prisão durante o regime nazista, Bruno tinha o costume de usar o carisma nato para elevar sua imagem e popularidade. E conseguiu. Com a influência da psicanálise, não demorou muito para que Bettelheim resolvesse falar sobre autismo. Seus discursos iam desde experiências de autistas em dentistas até a ideia de que estavam encapsulados. Foi ele que levou às últimas consequências a ideia de mãe geladeira, que o pioneiro Leo Kanner disse para a revista Time em 1948. Em 1967, era lançado o livro A Fortaleza Vazia, que foi um best-seller e considerado uma referência sobre autismo no seu tempo. Neste livro, ele fazia comparações de autistas com prisioneiros de guerra para afirmar que mães causavam autismo em seus filhos. No fim dos anos 60, Leo Kanner, em uma disputa pública com Bettelheim, ridicularizou o livro. Foi assim que, antes da morte, o pioneiro sobre autismo voltou atrás e considerou que autistas eram autistas desde o nascimento. Já Bruno insistiu em sua versão até o fim. A resistência ao discurso de mãe geladeira foi crescendo à medida que pais e mães se faziam mais participativos na comunidade. Sua popularidade foi se definhando no mesmo ritmo que sua saúde mental. Ele recebeu acusações de violência em suas intervenções, de plágios e falsificações em seu currículo. Afinal, Bruno não tinha formação em psicologia. Além disso, a morte de sua esposa complicou o que já era difícil. Em 1990, ele se suicidou. Hoje, o trabalho de Bettelheim é conhecido como uma das fases mais sombrias da história do autismo, e que o discurso da psicanálise, hoje já desacreditado nas ciências em geral, ainda gozava de popularidade. Infelizmente, ainda há quem utilize as mesmas bases para negar a genética do autismo. Uma das principais figuras que combateu a ideia de Bruno Bettelheim em torno do autismo foi um pai chamado Bernard Himland, mas essa história é para o próximo episódio da série. A série Figuras Históricas do Autismo é um conteúdo narrativo do podcast Introvertendo. O texto é de Thiago Abreu, a locução é de Luca Nolasco e a edição é de Glauco Minossi. O Introvertendo é uma produção de Super Player & Company.